para estares ali. Que bem que fez o sacrifício de vir de Lisboa, mas também ao professor André Dias Pereira e agradecer-lhe a sua colaboração, que passa, que é quase já rotineira, não é? E que agradecemos muito a disponibilidade dele para colaborar com a Ordem dos Médicos. E depois há um que é mais da casa, que é o Eduardo, também nosso conhecido e amigo, e particularmente meu, não é, de há muitos anos, e que é um prazer e agradecer-lhe também o facto de estar aqui. E posto isto, eu passo a palavra às moderadoras que irão fazer o desenvolvimento desta mesa. Sim. A doação de órgãos em paragem circulatória controlada é um tema muito importante neste momento. Portanto, nós não temos uma legislação que favoreça este tipo de doação, mas sabemos que, embora Portugal seja um dos líderes internacionais da doação de órgãos em morte cerebral, temos muitos doentes em lista de espera, temos mais de 2.000 doentes em lista de espera, à espera do transplante de órgão que lhe vai salvar a vida, que vai melhorar a qualidade de vida, do transplante de tecidos que vai mudar a sua vida, lhe vai devolver uma qualidade de vida já muito perdida. E, portanto, todas as estratégias que possamos usar para aumentar o pool de doação são extremamente válidas. E temos exemplos de países vizinhos, em cima os o Reino Unido, ao lado da Espanha, que expandiram de facto de forma considerável o seu pool de dadores com a doação em paragem circulatória controlada. Os nossos distintos palestrantes vão explorar melhor este assunto. Temos a honra de ter connosco a doutora Ana França, intensivista, largos anos de experiência na área da doação, coordenadora nacional da transplantação durante 6 anos, se não me falha as contas, do Instituto Português de Sangue e Transplantação, consultora na área da doação e perita de imensas instituições internacionais, autora de artigos importantes na área e que nos vai falar da contextualização da doação em paragem circulatória. Temos também connosco o Eduardo, intensivista da ULS Coimbra. O Eduardo é também o coordenador hospitalar de doação da ULS e é o coordenador da equipa da ECMO, que aqui tem na doação em paragem circulatória um papel importante, não é? Em termos técnicos. Além disso, trabalha como formador e como consultor da Donation Transplantation Institute, da DTI, a nível internacional em vários países. E, portanto, vai-nos trazer também uma experiência consolidada de vários anos e de experiência fora de portas também. Finalmente. E finalmente, porque não poderemos fazer nada sem uma base legal que o permita, temos aqui connosco um amigo da casa, que é o professor Dr. André Dias Pereira, que muito nos tem ajudado com as questões legais em várias áreas da medicina e que, do seu vastíssimo currículo na área do direito, eu vou destacar só o seu papel no Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra e também o seu lugar em algumas importantíssimas instituições ligadas com a ética, porque a lei e a ética terão que estar muito, muito presentes como base e a ética sempre neste tema. Portanto, ele é também vice-presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, presidente, como disse, da direção do Centro de Direito Biomédico e também de outras comissões de ética muito importantes para o país, e o seu contributo é imprescindível e valiosíssimo. Muito obrigada. Então podemos começar. É a doutora Ana.
Vamos então contextualizar o tema e vou fazer aqui uma mudança. Eu aqui estou mais alta, fecho melhor e falo melhor com todos. E aqui, não se importam. Não, não, não há crise. Não há crise. Eu tenho um hospital aqui ao pé. Mas pronto, é assim, é para a frente. É assim. Não, talvez não é preciso. Ouvem bem? Sim. Então pronto, ótimo. Primeiro de tudo, muito obrigada por este honroso convite. Quero agradecer à secção regional do Centro da Ordem dos Médicos ter a oportunidade de estar aqui convosco a partilhar algumas experiências e pensamentos que nós vamos tendo ao longo da vida. E queria fazer também um agradecimento especial ao Dr. João Paulo Almeida e Sousa, que tem partilhado comigo estas ideias e tem sido, apadrinhou também todo este conceito e tem ao longo dos anos batalhado para as levar a bom termo. Por isso, muito obrigada por isso também. Quero cumprimentar a mesa e todos os excelentíssimos colegas e agradecer-lhes as amáveis palavras. E agora tenho que dizer umas coisas, não é? E agora eu vou começar. Isto são aquelas coisas que a gente põe, isto é um breve sumário do que é que vamos falar aqui, mas o principal aqui está na razão de ser disto. A razão de ser, como foi dito, é que, na realidade, as listas de espera, a falência de órgãos e a possibilidade de tratar esses doentes com transplantação é cada vez maior, há muitos avanços e não há mãos a medir. Não há órgãos em número suficiente para dar resposta a esses doentes. E esses doentes merecem, e é o melhor tratamento que lhes podemos dar, ou para lhes salvar a vida, ou para lhes dar melhor qualidade de vida, e todos sabemos que assim acontece. Olha, por acaso, isto agora está aqui atrás, mas não faz mal. Está tudo bem. E em relação a esta situação, eu queria dizer que não é só a falta de órgãos, é a deterioração que os doentes vão tendo ao longo da vida. E esta degradação é penosa. E não só para os doentes, é penosa para os doentes e para as famílias. E a sociedade tem que ter uma resposta perante isto. E a comunidade médica, ainda mais, tem que haver aqui uma possibilidade de dar resposta a essas situações. Claro que isto não é uniforme em todo o mundo. Há zonas mais carenciadas, há zonas em que nem sequer aos tratamentos mais primitivos, como da falência renal, por exemplo, como a diálise, é acessível, ou outros países em que a capacidade de tratar os doentes é delimitada, só há 200 máquinas, portanto, só 200 doentes é que podem ser tratados. A partir daí, só quando um morrer é que outro pode ser tratado. E isto é uma coisa que nos dias de hoje, e à luz do conhecimento atual, é uma grande limitação. Daí toda a necessidade que temos de avançar com outras alternativas. A propósito disto, é um slide que eu já apresentei em janeiro, na sessão das segundas jornadas de doação e transplantação aqui em Coimbra, e curiosamente há aqui um aspecto que é primeiro ponto para os pilares com um programa de transplantação de sucesso, a estrutura e coordenação, muito importante, a estrutura, ter toda a estrutura para fazer isso. Depois, em segundo lugar, vem a legislação e a regulação. E isto só está aqui para falar neste aspecto. Legislação é uma coisa, regulação é outra. E a legislação tem que ser abrangente, tem que ser de maneira que não seja limitante da atividade médica, porque a evolução da ciência médica é constante.
Nós estamos cada vez, todos os dias, estamos a aprender novas coisas e não podemos ter uma limitação de tratar os nossos doentes o melhor possível. Portanto, aí tem que haver regulação, e regulação que é constantemente atualizada e atualizável, mas a legislação tem que ser tipo chapéu de chuva, tem que ser abrangente e específica em relação a estas matérias. A primeira conferência internacional, chamaram-lhe workshop, sobre doação em paragem, como nós chamamos em Portugal, paragem cardiocirculatória, e que a primeira denominação ainda não se sabia bem como é que isto se ia chamar, chamava-se Non-Heart Beating Donors. Foi reunida em Maastricht, por isso é que se chamam classificação de Maastricht, da doação em morte circulatória, e isto tem evoluído ao longo dos anos. E as primeiras classificações foram só 4 classificações que estão aqui discriminadas e que não vale a pena especificar. Depois, logo a seguir, em 2010, a Organização Mundial de Saúde, em conjunto com a Sociedade Americana de Transplantação, com o Conselho da Europa e com a OMT, Organização Nacional de Transplantes Espanhola, fizeram uma consulta global sobre doação e transplantação. E o que é que eles quiseram dizer com isto? Primeiro, responsabilizar cada país daquilo que é necessário fazer para dar resposta aos doentes, dar-lhes essa responsabilidade e passar a noção de que os países tendencialmente devem ser autossuficientes. Eu não tenho que mandar um doente para a Espanha para ser transplantado, porque eles têm os deles para transplantar. Portanto, eu tenho que criar as condições no meu país para ter autossuficiência tendencial. E isto nunca se consegue autossuficiência total, é sempre necessidade de ter listas de espera e de ter melhores condições para ajudar os doentes, mas, na realidade, isto é uma responsabilidade que cabe aos países que estão envolvidos. Estas são a nova classificação das classes de Maastricht, que foram modificadas em 2013, e vejam já a sequência dos anos, desde 95 para 2013, isto já é uma sequência bastante larga, e que especificou melhor as classes de Maastricht e, além do mais, acrescentou aqui uma nova classe que não é propriamente classe, que é o facto dos doentes que são eutanasiados. E como na Europa, como no Canadá, como noutros países se faz, já está divulgada a eutanásia, há já muitos países na Europa que usam muito os órgãos destes doentes eutanasiados para transplantar, com autorização e com consentimento dos doentes que são nessas condições. Este número de doações por 1 milhão de habitantes em 2019 mostrava um pouco este leque. Eu estou à vossa frente. Vou para aqui. Mostrava um pouco esta diferença. Olha, já estou. É este. Veio aqui. Esta diferença, vejam, a Espanha sempre à frente, e não é por acaso. E reparem, tem uma estrutura, tem uma organização, tem um apoio estatal fortíssimo. É uma organização autónoma, não está dependente de outras organizações. E só assim é que conseguem ter esta capacidade de gerir a própria doação e a transplantação. E vejam aqui, doação em morte cerebral, doação em morte circulatória e doação viva. E aqui
A Holanda faz muito mais doação vivo do que propriamente doação em morte cerebral e doação em morte circulatória, mas tem vindo a aumentar e nós estamos limitados a este bocadinho, porque a nossa lei não permite. E a nossa lei já vem de 2013. Mas, trazendo isto para a realidade, vejam só o que em 2023 já, qual é o peso da doação em morte circulatória na Espanha? 22 por milhão de habitantes. 22, isto é um número altíssimo. Ainda por mais com umas características especiais. A nossa população é extremamente idosa. A maior parte dos nossos dadores têm múltiplas patologias. E depois já são muito idosos, também são de causas médicas, são de situações em que já há muitas complicações. Os órgãos já não têm aquela qualidade desejável para ser transplantados. Daí que os dadores em morte circulatória normalmente são mais jovens. São mais jovens, são outras situações completamente diferentes. São mais jovens e consegue-se aproveitar, entre aspas, uma capacidade funcional dos órgãos maior. Daí que vejam que tanto a Espanha como a Bélgica, os Estados Unidos, a Holanda, a Suíça, e nós estamos nos 4,36. Isto podia subir de uma maneira espetacular. E eu sei que o professor Rocco Albuquerque fez um estudo de avaliação da potencialidade de doação destes doentes e qual seria o número mais ou menos perspectivado, uma simulação em relação ao número de doentes que poderiam ser dadores nestas condições, e há um número significativo. Há um número significativo, eu trabalho ainda, penso que ainda não está publicado, mas há realmente um número significativo para fazer esta atividade. E nós temos tudo montado. Os médicos não ficam parados à espera que a lei venha. Os médicos avançam. Mas depois é preciso uma autorização, é preciso uma correção da lei para poder fazer isso. Aqui temos que, em 2022, 14 países têm doação em morte circulatória não controlada, 12 têm doação em morte circulatória controlada, 8 têm os dois tipos, e aqui estamos só, a Alemanha não tem doação em morte circulatória por uma questão também legislativa, uma restrição, e depois estes países e a Finlândia também, acho que também não precisam muito, que tenham uma população de 5 mil habitantes ou 5 milhões, não tenham muito mais do que isso. Vejam o que tem aumentado a doação desde 94 até 2021, quando em 95 fizeram aqueles consensos de Maastricht, era 1%, já havia. Quando fizeram esses consensos, já havia. Nós primeiro começamos a trabalhar e depois tem que se regular a atividade, e fizeram-se os consensos para regular isso. Em 2004 já era 5%, em 2014 9% e 22% em 2021. Esta é basicamente a estrutura da doação dos dadores de órgãos vivos, nos que se pode dividir o órgão, no caso do fígado, que se é dado um fragmento para as crianças, normalmente, e o não dividido, como é o caso do rim, que uma vez que são órgãos pares, pode ser dado um. Os dadores falecidos em morte cerebral, em morte circulatória, e aqui temos a divisão em expectável ou não expectável. E aqui é a diferença entre não expectável e expectável ou controlada. E ainda temos depois os dadores com critérios standard e os dadores com critérios expandidos. Este fluxograma
dos Critical Pathways da Organização Mundial de Saúde tem 13 anos, em que já definiam claramente o que era um dador em morte circulatória, o que era um dador em morte circulatória elegível, todos os passos, todos os trâmites que era preciso fazer, tanto de um parto da morte cerebral como da morte circulatória. E isto são regras. Está na OMS, está em todo o lado. E a legislação? Como é que é? A nossa legislação é de omitir. É omitir uma possibilidade de tratamento. Nem é tanto de omitir, é de não permitir uma opção de tratamento dos doentes através dos dadores em morte circulatória. E daí que não seja possível fazer esta situação. Este despacho de 6 de novembro de 2013, que determinou os requisitos necessários para a colheita de órgãos de dadores falecidos em paragem cardiocirculatória, tem vários aspectos, mas depois tem um parágrafo que é extremamente limitativo e em que diz que, à semelhança de outros países da Europa, em que não existe uma tradição de limitação do esforço terapêutico, o que não é verdade, já. Talvez em 2013 houvesse algumas nuances em relação a isto, mas isto deixou de ser verdade já há muito tempo, socialmente aceito, e ainda por cima com o consentimento presumido, não tem nada a ver uma coisa com a outra, por colher órgãos em dadores em paragem cardio para transplante só na categoria 2. Isto é extremamente limitante em relação à atividade. Para isto, para a regulação disto, para a operacionalização desta legislação, foi criada uma comissão que está aqui a Constituição, com representantes, e que felizmente estão aqui alguns dos representantes dessa comissão, que foi amplamente discutida e que se elaborou e que foi aprovada pelo Secretário de Estado em 23/12/2014. Portanto, desde 2014 que temos condições, temos a lei e temos condições de regulamentação para funcionar. E, efetivamente, como vai haver aqui um debate relacionado com a legislação, eu não vou avançar aqui nesta parte das competências da Ordem dos Médicos e como é que isto funciona, porque o senhor professor dirá como mais... Agora só quero contar aqui um bocadinho da história. Depois desta lei sair, depois de se começar a fazer da doação em morte circulatória não controlada, eu escrevi uma carta ao senhor bastonário a pedir-lhe que considerasse a discussão, a modificação desta proposta legislativa. E ele submeteu esta carta à apreciação do Colégio da Especialidade de Medicina Intensiva. Eu enviei este é de 2 de maio, a carta é de 2 de maio de 2016. Que dia é hoje? Pois é, coincidência. 2 de maio de 2016. E depois recebi a resposta do Colégio da Medicina Intensiva em 2 de setembro do mesmo ano, muito simpático, em que dizia realmente que, tendo consciência da importância da colheita e transplantação de órgãos, no seu impacto da qualidade de vida dos doentes que os recebem, apoia incondicionalmente ações de formação e esclarecimento no que diz respeito aos conceitos de morte cerebral, morte em paragem cardiocirculatória e fim de vida. Põe os 3 parâmetros aqui nas perspectivas do respeito pela vontade do doente e da cultura nacional de colheita e doação de órgãos. E depois diz mais aqui à frente
que os conceitos de encarniçamento terapêutico, que hoje já não existe, e obstinação terapêutica, são sempre reprováveis, que era a base do argumento legislativo. E nunca devem ser misturados com a elegibilidade dos critérios 3 de Maastricht. Há aqui também uma diferença significativa. Ele acaba por dizer que o Dr. José Artur Paiva, o professor, concorda que não faz sentido constar do despacho em Portugal este comentário, porque isto é um comentário mais do que... e que os profissionais de saúde e a sociedade portuguesa estão preparados para a discussão transparente e transversal dos princípios da colheita e transplantação de órgãos. E considera importante estimular o reforço das intervenções locais, etc, etc. Portanto, após informação e formação, será possível a assunção dos critérios de Maastricht em toda a sua amplitude. Este foi o título das primeiras jornadas de Coimbra, que eu dou os parabéns à comissão organizadora, também aqui presente, em que este tema foi debatido. Este foi novamente este ano em que viemos falar deste assunto. E agora aqui estou para falar e dizer a mesma coisa 500 vezes, 1000 vezes, as vezes que foram precisas. Porque não há razão nenhuma para nós não sermos mais avançados nesta área. Ainda por cima, temos um respaldo, e um respaldo muito importante, porque a Comissão Europeia, em 2022, fez uma recomendação. Nós, na Comissão Europeia, temos diretivas e recomendações. As diretivas são obrigatoriamente transpostas pela lei, na lei, correto? Senhor professor, correto? E as recomendações, os países só as adotam se quiserem. Mas sendo um sinal de boas práticas, a Comissão enuncia tudo aquilo que deve ser feito em relação à paragem circulatória, à morte circulatória, em que diz claramente que é necessário todos os regulamentos, todas as situações que são de regulação têm que estar em contínua modificação e avaliação. Os regulamentos têm que ser reavaliados. Aliás, as normas da qualidade dizem isso. Todas têm que ser reavaliadas sistematicamente e periodicamente e sempre que houver motivo para isso. A legislação tem que ser de suporte, tem que ser abrangente no sentido de não limitar a atividade profissional, neste caso a atividade médica, e de cumprir os seus desígnios. E este era outro dos slides que eu tinha apresentado. Perceber todo o potencial de doação em morte circulatória e trazer contribuições significativas para expandir ainda mais o pool de dadores de órgãos é uma das missões que é preciso levar a cabo e pôr realmente mãos ao trabalho, que é para isto avançar. Só não queria acabar sem citar John Kennedy. E esta citação diz que a mudança é a lei da vida. E aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente irão com certeza perder o futuro. Muito obrigada. Se calhar discutimos então no final. Sim. E agora o Dr. Eduardo Sousa vai então falar um bocadinho sobre a operacionalização do programa de paragem circulatória controlada. Eu estou a ver mal, não consigo identificar aqui o professor. Temos que tirar esta. Para exatamente. É isto, é isto. Então, muito boa noite a todos os presentes. Quero começar por agradecer
o amável convite da secção regional do Centro da Ordem dos Médicos, na pessoa do professor Teixeira Veríssimo, como ele disse, e bem, amigo de longa data. Cumprimentar todos os presentes, cumprimentar a mesa e um especial cumprimento também, se me permitem, aos meus companheiros de luta de há muitos anos, meus mestres e, posteriormente, alguém a quem me juntei nesta luta, o Dr. João Paulo Almeida e Sousa, o professor Paulo Martins. Portanto, muito obrigado a todos. Ora bem, a doutora Ana França terminou com uma citação e eu vou começar com outra. Efetivamente, aquilo que não começa bem, dificilmente se endireita. E já foi aqui bem explicado que, efetivamente, o instrumento regulatório, legislativo, que está por trás desta atividade no país não começou bem. E só para vos dar para terem uma ideia, há 10 anos atrás, que é mais ou menos a data que se reporta a elaboração daquele texto, já se fazia doação controlada nos países do sul da Europa, nomeadamente os mais parecidos connosco, que são Espanha e Itália. E a tendência tem sido para crescimento da doação controlada em detrimento da não controlada, que é o que nós fazemos. Aliás, eu até posso me arriscar aqui a dizer, sem mentir, que hoje em dia muito pouca gente já liga à doação não controlada. E vou-vos dar um exemplo muito concreto. Em Espanha, há cerca de 10 anos atrás, havia perto de 200 dadores não controlados por ano. No ano passado, em toda a Espanha, houve 20. Ora, 20 é mais ou menos metade do que aquilo que nós temos aqui no país atualmente. Portanto, isto demonstra o quê? Demonstra aqueles 22 por milhão que a doutora Ana França mostrou do ano passado. Isto demonstra que, efetivamente, o foco está na doação controlada e não na não controlada, por uma série de razões e que são muito fáceis de entender. Ora bem, então, no que diz respeito à operacionalização de um programa destes, portanto, obviamente, quando nós pensamos nisto, pensamos aqui numa série de tópicos. E esta salada de tópicos que eu aqui vos apresento neste slide, efetivamente todos eles têm a sua relevância, todos eles são importantes. Contudo, eu vou começar precisamente pelo enquadramento legal e não querendo, obviamente, intrometer-me na palestra do professor André Dias Pereira, mesmo porque não sou suficientemente competente para tal, só gostaria de começar por dizer que, efetivamente, este enquadramento legal, em primeiro lugar, deve ser a Lei Geral do país, que não pode ser uma lei restritiva, como disse a doutora Ana França, mas deve ser algo que nos permita, depois do ponto de vista técnico, adequar todas aquelas práticas que são necessárias à própria lei, sem que esta seja restritiva. E daqui que, de facto, o que está na base de um programa destes é uma lei robusta e justa que permita a descontinuação de medidas de suporte vital. Isto é a base fundamental para que qualquer programa destes seja implementado. Este tipo de medidas, obviamente, que são no melhor interesse do doente e nunca a pensar na doação de órgãos nem na transplantação. Isto é uma lei geral que se aplica a todos os cidadãos do país e que, obviamente, nas circunstâncias em que se adequa, então pensar-se na possibilidade de doação. Contudo, não é esse o foco inicial. Transpondo agora esta questão legal mais para o plano hospitalar, que no fundo é aquele onde eu posso ter alguma palavra, efetivamente, cada hospital que participe num programa destes tem que ter as suas próprias normas, as suas próprias políticas, as suas guidelines. Obviamente que não podem ser decalcadas integralmente do que é a lei nacional, porque facilmente nós entendemos que cada hospital tem as suas particularidades. O caso dos hospitais da Universidade de Coimbra tem as suas particularidades, que são muito diferentes do Hospital da Guarda, do Hospital de Viseu e por aí fora. Portanto, estas normas, respeitando a lei do país, como é evidente, têm que então adequar-se à realidade local. Ter em conta essas particularidades que eu referi, tendo em conta que há diferentes sensibilidades de instituição para instituição e mesmo dentro da própria instituição, porque nós sabemos que a sensibilidade dos intensivistas para esta questão é uma, temos que saber que, por exemplo, um internista poderá ter outro tipo de sensibilidade, um cirurgião a mesma coisa, um anestesista, o enfermeiro do bloco operatório, portanto, e nós temos que
fazer regras, fazer normas que vão a contento de toda esta gente que está envolvida no processo. Não pode haver aqui nenhuma dúvida neste trajeto e todos têm que estar plenamente convencidos daquilo que se está a fazer. Ora bem, então estes protocolos e normas, eles têm que nascer a partir de critérios médicos objetivos e consensuais, como eu acabei de dizer. Isto vai levar a que esses protocolos e normas sejam criados e depois, naturalmente, que é imprescindível que sejam validados pelas respectivas comissões de ética, porque só assim é que poderemos avançar. Esses critérios vão ter que responder a 3 questões muito simples, que é a quem é que isto se faz, onde e como. Portanto, estas 3 perguntas são fundamentais e os grupos de trabalho de cada instituição que se dediquem à criação e elaboração destas normas têm que ter em mente estas 3 questões e respondê-las de uma forma muito clara e inequívoca. Ora bem, relativamente aos protocolos locais, aquilo que nós vamos ter em conta, como eu já falei, a descontinuação das medidas de suporte vital, respondendo às tais questões, ter critérios de referenciação muito bem definidos, porque estes doentes, estes candidatos a dadores, não têm que estar exclusivamente internados nos serviços de medicina intensiva. Isto é abrangente, todo o hospital deve ser envolvido. E, referindo-me agora ao caso particular aqui de Coimbra, nós podemos encontrar doentes na unidade de AVCs, podemos encontrar doentes deste foro nas unidades coronárias, na cirurgia cardíaca, por aí fora. Portanto, não se pode excluir ninguém deste trajeto e temos que estar todos conscientes de que qualquer um de nós poderá ter um candidato a este tipo de doação e saber o que fazer nesses momentos. As intervenções ante-mortem, isto aqui é um tópico que para mim é extremamente importante, porque é preciso saber se estar devidamente regulamentado o que é que se pode e não se pode fazer. Porque eu posso-vos citar exemplos de Espanha, em que diferentes hospitais, na mesma cidade, em Barcelona, num fazem canoação ante-mortem, noutro, por exemplo, não fazem. Portanto, foi entendido que os peritos responsáveis pela elaboração daquelas normas não estavam confortáveis com esse tipo de medida. Contudo, o que é importante aqui é que a lei permita que estas coisas se façam se os peritos técnicos assim o entenderem. Portanto, mais uma vez, não ter uma lei restritiva, mas abrangente e que permita depois, então, com os médicos, todos os envolvidos na criação de protocolos e as respectivas comissões de ética, então possam decidir que intervenções podem ser feitas no período ante-mortem. Pois, à semelhança daquilo que já se faz hoje em dia para os dadores em morte cerebral, tem que haver protocolos de manutenção do dador. Isto não são processos, ao contrário da doação não controlada, em que tudo é muito rápido, é uma paragem cardíaca súbita e inesperada que nos entra porta adentro do hospital e que, no espaço de poucas horas, temos que ter o processo todo concluído. Aqui não. Portanto, isto aqui é um processo todo devidamente planeado, com todas as partes envolvidas a saberem do que se vai passar nas horas subsequentes e de modo que há que haver, portanto, uma adequada manutenção. E quando digo manutenção, falo também em todas as medidas de paliação que não devem ser esquecidas. Acima de tudo, há que manter a dignidade destas pessoas na sua morte. E isto, a caminhar para um processo de doação controlada, não significa que nós vamos abandonar todas as medidas de conforto e de cuidados paliativos que já estavam instituídas previamente. Antes, pelo contrário, até devemos reforçá-las. Depois, relativamente à confirmação da morte, saber quem o faz e como o faz, porque cada vez mais hoje em dia se fala, porque até há pouco tempo atrás, e no fundo a nossa legislação vai um bocadinho ao encontro disso, há uma clara distinção entre o que é o diagnóstico de morte cerebral e o diagnóstico de morte circulatória. E hoje em dia a tendência é para aglutinar os dois conceitos, porque aquilo que nós sabemos, e é extremamente lógico pensarmos dessa forma, é que uma morte circulatória vai invariavelmente resultar numa morte encefálica. Não há volta a dar-lhe, porque sem circulação o cérebro vai morrer também. Portanto, hoje em dia, cada vez mais a tendência nos países em que já se trabalha com este tipo de doação é abandonar os dois conceitos e aglutiná-los num só, para que não sobre qualquer dúvida.
E depois, há uma série de coisas a ter em conta, nomeadamente a articulação com o bloco operatório, com os seus profissionais, a orientação daqueles casos que forem excluídos ao longo do processo. Isto é fundamental, porque nós estamos aqui a falar no sentido genérico. Há protocolos que fazem com que estas mortes ocorram já no bloco operatório, há outros em que o fazem nas unidades, nos serviços de medicina intensiva. Quando se fala na colheita de órgãos torácicos, invariavelmente isto terá que ser feito no bloco operatório. E há que terem atenção, porque nem todos se enquadram nos critérios. Se depois de suspensas as medidas de suporte vital, este indivíduo não morrer no tempo que está preconizado, ele não vai ser dador. No entanto, é uma pessoa que ali está na mesma. E se não for dador, nós temos que ter muito cuidado e temos que garantir que todos os cuidados que ele deve ser submetido não falham, porque depois aqui poderemos ter um problema ético gravíssimo em mãos. E por fim, as famílias. As famílias, nestes casos, são muito mais participativas. A família está devidamente informada do que é que se está a passar. A família sabe que o seu ente querido tem uma situação irreversível a quem vai ser retirada todas as medidas de suporte vital. Portanto, estas pessoas têm que ser apoiadas, estas pessoas têm que se lhes permitir a participação no processo e temos que ter normas também criadas para lidar com as famílias. Ora bem, então vamos agora pensar um pouco naquilo que é o terreno e naquilo que nós fazemos cá no país. Portanto, o nosso sistema de doação-transplantação está ancorado no IPST e na Coordenação Nacional de Transplantação, e depois tem as suas, chamemos-lhe, delegações regionais, são os gabinetes de colheita e transplantação, que, como sabem, 2 na cidade do Porto, 2 na cidade de Lisboa e 1 cá em Coimbra. E estes gabinetes são eles então os responsáveis por toda esta logística, por todo este movimento, quer na parte da doação, quer na parte da transplantação. E são eles que acabam por coordenar os hospitais dadores, os centros de transplante, e agora, reportando-nos mais particularmente a este tipo de doação, aos centros que fazem ECPR e Programa de Doação em Paragem Circulatória. Cá no país, o que nós temos neste momento são 4 centros a fazer este tipo de atividade. O OLS Coimbra é uma delas, foi a última a entrar no circuito e tem-se mantido, portanto, com números que são os possíveis para a nossa realidade. E ora bem, reportando-me agora, mais em concreto, aqui à região centro, o gabinete de colheita e coordenação e transplantação da ULS Coimbra tem 11 hospitais, cuja diretora é a doutora Ana Marques. Portanto, tem 11 hospitais a seu cargo. Todos estes aqui na região centro, ainda mais 3 hospitais na região autónoma dos Açores. Eu, naturalmente, que não vou pronunciar-me sobre a atividade de outros colegas noutras regiões do país. Eu acredito perfeitamente que eles partilhem da minha opinião, mas não vou, obviamente, cometer a indelicadeza de falar em nome deles. Falarei em nome aqui da região centro, onde eu trabalho e onde sou o coordenador hospitalar de doação, já agora de adultos, porque de pediatria é uma componente à parte. Ora bem, então, o LS Coimbra, neste momento, se pensarmos em avançar com um programa destes, se criarmos condições para que um programa destes avance, nós temos, neste momento, uma equipa que faz, portanto, ECPR e doação em paragem circulatória. Esta equipa está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma equipa constituída por médico, perfusionista e enfermeiro. Foi criada no contexto de ECMO. No entanto, é uma equipa que acaba por dar resposta a tudo o que é esta atividade, seja da ECMO, seja reanimação sob ECMO, seja a doação em paragem circulatória. E o LS tem também equipas preparadas para intervir noutros hospitais há muitos anos, nomeadamente os cirurgiões que se deslocam a outros hospitais da região e até de outras partes do país para fazer as colheitas de órgãos e depois trazê-los para fazer o transplante cá no hospital. E esta própria equipa de ECMO que eu vos falei também tem já larguíssima experiência em resgates no exterior, fazendo as canoações noutros hospitais e trazendo os doentes
para cá. Portanto, estas equipas que já trabalham fora de portas, estão habituadas a este tipo de deslocações, estão perfeitamente aptas a ir executar este tipo de trabalho noutros hospitais, neste caso, nomeadamente, da região centro. Pois, a logística de transporte, esta já existe, quer transporte de equipas, quer transporte dos órgãos, tudo isto já existe, é só transpor para esta atividade aquilo que já se faz, não será difícil, e depois, obviamente, tem que haver uma belíssima articulação entre todas estas partes envolvidas, mas essa articulação também já existe. A única novidade aqui é introduzir uma equipa de ECMO no meio disto, que não é assim tão novidade, porque nós já o fazemos na doação não controlada. Portanto, relativamente àquilo que é necessário para pôr em marcha este processo aqui na região centro, tudo aquilo que é necessário já existe. E depois, obviamente, que a gestão logística, todo este processo, ela é semelhante à já existente, por tudo aquilo que eu acabei de vos dizer, é muito semelhante ao que já se faz para a doação em morte cerebral. Uma pequena particularidade, uma chamada de atenção para as questões de financiamento. Portanto, estas regras estão todas criadas também no que diz respeito à doação e transplantação, mas há aqui uma novidade, que é, neste momento, a doação em paragem não controlada é feita dentro de portas, ou seja, Coimbra faz em Coimbra, o Centro do Porto faz no Porto, os de Lisboa, nos seus respectivos hospitais. No entanto, há que assegurar que estas instituições não vão ter prejuízo pecuniário com a deslocação destas equipas, porque há materiais que se gastam, são consumíveis, que são caros, e obviamente que se nós formos, estamos em Coimbra, vamos ao Hospital B fazer, portanto, um processo destes de doação controlada, vamos usar todos os materiais que foram adquiridos por Coimbra, no entanto, depois alguém terá que se responsabilizar por esses custos e pelos esses gastos associados, portanto, a estes consumíveis. Portanto, é uma pequena coisa que eu penso que não será difícil de gerir. Ora bem, e depois vamos para o passo seguinte. É que eu disse que nós temos todas as condições reunidas para avançar, e temos, mas isto tem que ser muito bem consolidado. E como é que se consolida isto? É fundamental esta formação e treino. E quando eu falo de formação e treino, não falo só para os jovens que começam a trabalhar nesta atividade, falo para todos, até para mim. É fundamental fazer reciclagens, é fundamental sentarmos todos, discutir os casos que correram bem, os casos que não correram bem, o que é que se podia ter feito melhor. Isto é fundamental para todos, não só para os mais novos. E cá está, ponho-me logo à cabeça do acontecimento, os coordenadores hospitalares de doação, os profissionais dos serviços de medicina intensiva, os próprios cirurgiões de colheita e de transplante, a enfermagem do bloco operatório, que é fundamental que esteja também no mesmo lado no mesmo comboio. E depois aqueles que são mais invisíveis, como os profissionais dos laboratórios, pessoal auxiliar. Portanto, há aqui uma série de gente que é fundamental neste processo e que, se não estiver a bordo, poderá constituir aqui problemas graves e emperrar a máquina. Portanto, toda esta gente precisa saber o que é que se passa, ser formada, para que a gente possa chegar a bom porto. Depois, registros e qualidade. A doutora Ana França já deu um toque nisto, relativamente à qualidade. Ora bem, registros. Nós temos atualmente o registro português de transplantação, tanto quanto sei, irá sofrer um pequeno upgrade, embora eu ainda não conheça a versão final. Naturalmente que será necessário adaptar a esta modalidade, porque a versão atual da qual nós dispomos não está preparada para isto. E depois é fundamental estabelecer os critérios e indicadores de qualidade que nós queremos para aferir esta atividade, e depois com auditorias frequentes. Estas auditorias, natural, quando a gente fala em auditorias, pensa sempre em punição. E não se trata disso. Trata-se, obviamente, de identificar pequenas falhas, ou grandes, sejam lá as quais forem, e percebermos o que é que estamos a fazer bem, o que estamos a fazer mal e como é que podemos melhorar. Porque uma auditoria tem que significar sempre isso. Melhoria. Melhoria, melhoria, melhoria. Portanto, para concluir, mais uma vez a questão da descontinuação do suporte vital é a base de todo este processo. Sem estas regras implementadas e aprovadas dentro de cada hospital, não se consegue fazer rigorosamente mais nada. A capacidade instalada, ela já existe no país, como vos demonstrei. Será muito simples estender aquilo que já se faz na doação não controlada à doação controlada. A logística que já existe
é adaptá-la também a esta nova, entre aspas, categoria. E depois, o que eu acabei de vos dizer, treino, formação profissional e os registros e auditorias. Muito obrigado. Vocês estão por internet. Ele está ali com o Wi-Fi. Ora bom, eu não trago apresentação porque o tempo é curto. Vou só aqui colocar a lei que todos também conhecem para perceber o problema jurídico que aqui pode haver. Já está, muito bem. Entretanto, vou só aqui. O Google faz magias. Muito bem. Bom, muito boa noite. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. É um privilégio. Cumprimento o professor Veríssimo, Dr. Paulo Martins, professor Mota, professor Belmiro Parada, Dr. João Paulo Almeida Souza, professora Maria João Quadrado e os colegas de mesa e todos os demais. Não trago apresentação, quero realmente dizer só três coisas. Primeiro, enfim, dizer que é um privilégio viver num país em que temos profissionais de saúde da Vossa Excelência e que tiraram mais um recorde o ano passado de transplantes e, portanto, parabéns em nome, enfim, dos meus concidadãos, obrigado e parabéns. Mas também essa inquietação nos que leva a querer ir mais longe e, portanto, ter mais órgãos, porque, como sabemos, há uma tremenda escassez e, enfim, os dadores têm hoje uma característica completamente diferente. Como sabem melhor do que eu, a média está já bem acima dos 60 anos de idade ao nível dos dadores e, portanto, todos os órgãos são muito preciosos. Bom, de facto, a lei de 93 foi um passo em frente muito importante. Foi um passo em frente que não vale a pena estar a caracterizá-lo, conhecem-no bem, com o princípio do opting out, no consentimento presumido. Isso foi muito positivo. Ao mesmo tempo, um opting out muito radical, em que, de acordo com a lei, a família nem sequer tem uma palavra a dizer, e isto é importante para aquilo que deverá ser, digamos, pelo menos um novo enquadramento ético nesta, portanto, colheita em coração parado, porque realmente acho muito importante esta fase entre a vida e a morte, haver aqui um papel da família, não necessariamente na lei, mas pelo menos numa certa atitude ética, como foi aqui dito pelo Dr. Eduardo. Mas realmente queria-vos mostrar o que é. Onde é que pode haver problemas, como já disse a doutora Ana França, é quando aqui, a dada altura, muito bem, o artigo 12 nos diz, então, afinal, o que é a morte? O que é a morte? Enfim, o que é a morte? Ah, desculpem, não se está a ver. Claro, pois, não faz sentido, eu não preciso da lei para mim, era para vocês. Que absurdo. Mas então, como é que eu posso pôr? Ah, ok. Aqui não dá para meter. Ah, Sim, já. perfeito. Mas ali ainda não está a aparecer. Tem que se tirar, se calhar. Aí. Ok. Pronto, muito bem. Então, precisamente, cá está, certificação da morte, artigo 12, 12º. Cabe à Ordem dos Médicos, ouvido o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, enunciar e manter atualizado, de acordo com os progressos científicos que venham a registar-se, o conjunto de critérios e regras de semiologia médico-legal idóneos para a verificação da morte cerebral. E no fundo,
avançando já, o que é que nós temos que tirar daqui desta noite e do congresso que fizeram em janeiro e tantas outras atividades que têm a fazer? Isto para ficar mesmo muito bem, não vai lá por despacho do secretário de Estado, isto vai lá exatamente por mudar este artigo. E verdadeiramente, a proposta de lei pode ser algo como, enfim, teríamos que estudar melhor, apagar a palavra cerebral. No fundo, é aquilo que estava a dizer o doutor Eduardo, voltarmos ao conceito básico, e que tem 2500 anos, não é? De Hipócrates e muito mais, de morte. Morte como paragem. Paragem circulatória, está morto. E quem diz quem está morto são os médicos. E diz com base em regras da ciência. E o Estado confia à Ordem dos Médicos a definição das regras de ciência. Enfim, talvez depois a outra linguagem, não sei, semiologia médico-legal, se calhar está muito ligado à morte cerebral, enfim. Mas a ideia é esta: é preciso que a lei não esteja tão encapsulada na ideia de morte cerebral, porque isso é o problema grande. Porquê? Porque depois, quando vamos também à lei do renda, pronto, está toda a lei feita a pensar em morte cerebral, ou seja, a colheita em morte de morte cerebral. E, portanto, no fundo, a correção é muito isto. Enfim, um caminho pode ser simplesmente eliminar a palavra cerebral, se calhar melhor ainda será acrescentar, em termos muito genéricos, portanto, a morte em coração parado. E estava aqui a ver a Espanha, e é engraçado ver que o artigo 5º, que cá está. Ele tem também a colheita de órgãos em mortos, lesões cerebrais, incompatíveis com a vida, subscrito por 3 médicos. Pronto. Depois o número 2 não é que irrelevante, e depois tem o número 3. Enfim, não sei, eu não estou a ver isto, enfim, agora, mas dá-me ideia que já é pensar um pouco nisto. As pessoas, presumivelmente saudáveis, que faleçam em acidente ou como consequência posterior do acidente, também são doadores, se não houver oposição expressa de falecido. Pois exige uma autorização do juiz. Enfim, eu não sou jurista espanhol, fui só à procura, mas o que é que encontramos aqui claramente? Uma outra via de escape que não a morte cerebral. Era isso que eu queria mostrar. Ou seja, no fundo, em Espanha eles conseguiram avançar mais, muito provavelmente porque tem este número 3 que não exige aqui a morte cerebral e, portanto, a partir disso desenvolveu-se tudo aquilo que explicaram muitíssimo bem. Portanto, alguns juristas, de facto, podem levantar objeções ao desenvolvimento disto. Agora, porquê é que isto é importante? Tudo isto, enfim, visto de fora, parecem meras palavras, não é? Meras palavras. Mas não. Portanto, aqui um bocadinho de introdução ao direito constitucional. Qual é a diferença entre um despacho e uma lei? É exatamente a questão da publicidade e da transparência. E, portanto, qual é o caderno de encargos que a Ordem dos Médicos tem que assumir? É dirigir-se à Comissão de Saúde, é dirigir-se ao Parlamento diretamente. Não vejo que seja ao Governo. Porquê? Porque isto é uma lei, portanto, nem sequer é um decreto-lei autorizado, porque poderia ter sido um decreto-lei autorizado pelo Parlamento, mas também a base tem que partir do Parlamento. E até, se me permite, e nas circunstâncias políticas atuais, acho que o Parlamento até pode ser mais efetivo. Ou seja, o que é que se exige porque é que há leis? Exatamente para haver publicidade e transparência, para que não seja feito, enfim, de forma bastante, enfim, menos transparente num gabinete de secretário de Estado. De alguma forma, o secretário de Estado em 2013, enfim, estou aqui também a pôr-me na cabeça das pessoas, terá sido um pouco à portuguesa, quer ser generoso de acolher esta iniciativa, mas com cautela. Então, depois lá um asterisco 2, vamos começar por aqui. Não é que ele quisesse propriamente só isto, mas há um jeitinho por aqui e tal. Mas como disse, quando se começa mal, depois fica mais difícil ir mais longe. Mas vamos a tempo, apesar de tudo, enfim, o tempo passou, houve a pandemia, é tempo de avançar agora. E eu diria que, de facto, a Ordem dos Médicos se deve dirigir à Comissão de Saúde do Parlamento, eventualmente ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Que eu sou vice-presidente, parece aqui a pedir trabalho, não é isso? Normalmente, nós seríamos consultados numa fase posterior, não é? Quando já houvesse um projeto de lei mais concreto.
Mas se vir que não há grande sensibilidade da Comissão de Saúde, pode ser uma forma de explotar a discussão. A Ordem dos Médicos tem legitimidade para isso, pedir, acham que é contra, enfim, que se há algum problema ético em fazer isto, e no fundo basta juntar a sua apresentação, magnífica, e a sua, e está ali realmente o parecer feito, não é? Se até o Conselho da Europa promove isto, e, enfim, e toda a boa ciência promove isto, e com toda a confiança, que é um ponto fundamental, confiança e transparência no sistema, também é um outro caminho. Ou seja, eu às vezes, o meu irmão diz que eu estou sempre com pressa de chegar à conclusão, mas é um pouco isso, quer dizer, antes do verão o que é que se pode fazer? Verdadeiramente antes do verão é curto. De facto são poucas semanas, mas alguma coisa se pode fazer. Algum contacto com a Comissão de Saúde, e, eventualmente, se vir que é muito inoperante, um pedido de parecer ao Conselho Nacional de Ética, que depois do verão já seria uma rampa de lançamento para depois se escrever uma lei. Lei essa, como digo, será curtíssima. Será curtíssima, a meu ver, salvo melhor opinião. Eu penso que passa exatamente porquê? Porque o grande princípio, digamos, da confiança institucional já foi dado em 93, quando o Estado reconhece na Ordem dos Médicos a legitimidade científica de fazer a atualização científica dos critérios de morte cerebral. Por acaso é curioso que nunca houve grandes atualizações, é porque funciona tão bem que não é preciso atualizações, no que está bem não se muda. Digo eu, porque ainda é de 1999, enfim, a Declaração da Ordem dos Médicos. É fazer, digamos, pois, sim, da revista de Harvard, sim, mas pronto, mas está, nunca foram mudados, e muito bem, é sinal que são mesmo muito seguros. Portanto, a meu ver, aquilo que falta de lei é uma pequenina modificação no artigo 12, em que, para além da morte cerebral, se acrescente o coração parado e remetendo para a Ordem dos Médicos a sua atualização, a sua verificação e a sua regulação, como disse. Ora, ao trazer transparência, é preciso trazer aqui já algumas dimensões. Eu recomendava que se captasse associações de doentes para este barco. Porque este é o problema, já não é um despacho com o senhor secretário de Estado, que por acaso também é médico e faz aquilo lá na segunda série, não. Isto vai aparecer na primeira página dos jornais. Tem que estar preparados para isto vai abrir telejornais. E, portanto, é preciso ter já aliança com associações de doentes, renais, de fígado, enfim, os que mais precisam de órgãos, não é? Rins, fígado, enfim, pulmão, saberão isso melhor do que eu. Portanto, captar esses doentes como aliados, porque aí entramos na barganha democrática. Quando se chega ao Parlamento, vale tudo. E atenção que há algumas forças políticas que nem é, enfim, do pouco que sei, não será propriamente até o Chega, mas é outras forças, extrema-direita, pode ser o ADN, que têm pegado em temas destes. As vacinas, esta questão também, eu sei que vão pegar nisto, e portanto é preciso estarem preparados. Preparados, e os melhores aliados são os doentes. Quer dizer, não, eu preciso de órgãos para sobreviver. Eu preciso da melhor, eu quero ter os mesmos direitos com o espanhol, os mesmos direitos com o italiano, quero sobreviver. E, portanto, não só aparecer, portanto, a Ordem dos Médicos, mas associações de doentes a promover uma pequeníssima alteração à lei que basicamente passa por aqui. E estarem também preparados para a comunicação social. E, portanto, estes documentos que aqui têm são magníficos. Para fazer entrevistas temos aqui grandes especialistas. Ou seja, é esse o preço de uma lei. As coisas depois serão discutidas, mas nós estamos do lado certo, estamos do lado da ciência e, portanto, não há que ter medo, não há que ter medo, não há que ir ao secretário de Estado pedir para fazer uma coisinha que depois não funciona. Não, é fazer a sério. E fazer a sério é mudar isto. E já houve várias mudanças da lei dos transplantes. E algumas bem radicais, não vou agora entrar com, por exemplo, a colheita em vivos. Portugal tem um sistema único no mundo. Nós podemos dar órgãos a quem quisermos. Coisa única no mundo. Não é, já não está limitado aos familiares até ao terceiro grau. E fez-se e passou em 2008, alguém teve a ideia, passou. Não há tráfico de órgãos, não há conhecimento disso. As entidades de verificação fazem o seu papel. Ou seja, não é, digamos, uma lei sagrada no sentido de que se mexermos nisto vai ser muito complicado. Não.
coisas tão complicadas fizeram-se em 2008 sem grande problema. E, portanto, aqui, obviamente, isto... Portanto, ponto 1, eu acho que é possível, se não antes do verão, mas pelo menos em 24, haver esse objetivo, não ser apenas uma discussão aqui em circuito fechado, mas dar o passo em frente. E tem os instrumentos para isso, têm serviços de comunicação, a ordem, têm serviços, como digo, a alteração da lei é muito, muito breve, a fundamentação está perfeitamente nos slides que aqui foram demonstrados, e estarem preparados para ir para essa batalha, que não é grande batalha, os senhores deputados facilmente compreendem a importância e acho que é um caminho muito bom. Dito isso, pode haver também contacto com o governo e tal, mas como digo, o ideal é mesmo mudar aqui o artigo 13 da lei e, portanto, deixar de a ter tão agarrada à morte cerebral para estar, de facto, aberta à morte, portanto, circulatória. E era tudo para já. Muito obrigado. Sim, tá. Boa noite a todos. Antes de mais, o meu nome é Alfredo Mota e estive ligado a transplantes com o professor deputado desde o seu início aqui em Coimbra. E queria felicitar, de facto, a Ordem dos Médicos e todos os palestrantes pelas magníficas exposições. E a minha intervenção prende-se um pouco com o início dos transplantes, quando vi no jornal Paragem Circulatória, lembrei-me as três primeiras colheitas realizadas em Coimbra de dador de cadáver em morte cerebral foram com paragem cardíaca. E eu explico porquê. Na altura, bom, como sabem, este processo, e aqui queria prestar também a minha homenagem ao professor Linhares Furtado, que foi o pioneiro dos transplantes e não só. Devo dizer que o professor Linhares Furtado foi o pioneiro da morte cerebral em Portugal, do diagnóstico de morte cerebral. Conseguiu captar a inteligência, o saber científico e a disponibilidade do professor Carrington da Costa, na altura, mas foi o professor Furtado que trouxe todos os elementos, na altura, da literatura, fez dossiês, fez experimentações de colheitas experimentais na medicina legal, enfim, cadáveres antes das autópsias, e mostrou que realmente, com a parte científica, a morte cerebral era um facto, mas muito controverso nessa altura. Devo dizer que, por exemplo, o professor Lobo Antunes, que estava nos Estados Unidos e que veio e que escreveu em 75 um artigo num jornal de neurociências português, dizia sobre a morte cerebral. Entendi ser útil dar a conhecer aos médicos portugueses o que se estava a passar nesta área e publiquei o seguinte: a morte cerebral era tratada na literatura médica nacional, ou não era tratada na literatura médica nacional. Aí notava calculosamente que, embora o debate de tal matéria no nosso meio seja talvez prematuro, portanto, o professor Lobo Antunes, em 75, considerava que discutir a morte cerebral era prematuro. O principal homem da transplantação na Europa e um dos maiores do mundo, Sir Roy Call, em inglês, que era um homem progressista, um homem virado para a frente, quando o belga Guy Alexandre, em 63, colheu rins de um cadáver em morte cerebral, embora não houvesse ainda critérios e nem estivesse legislado, o próprio Roy Call disse, mas o coração batia, portanto o doente estava vivo. Ele pode dizer o que quiser. Portanto, eu só estou a falar nestes aspectos para vocês verem as dificuldades que foram. E quando eu disse foi o professor Linhares Furtado, tenho uma justificação em Lisboa,
o Dr. João Pena já tinha a equipe preparada há muito tempo para iniciar os transplantes de rins de cadáveres em morte cerebral. Só que não tinha dadores. Ninguém assinava a certidão de óbito. Todos estavam de acordo. Os intensivistas, na altura que o serviço ainda se chamava de reanimação, mas os intensivistas mais avançados diziam, sim, a morte cerebral, mas assinar a certidão para escolherem os órgãos é que não havia ninguém. E foi aqui a primeira certidão assinada, o primeiro diagnóstico feito pelo professor Carrington da Costa e creio pelo Dr. Jorge Pimentão, à altura, e foi aqui que se começou realmente o transplante de cadáveres em morte cerebral. E era essa homenagem que eu queria prestar ao professor Furtado, que ele é muito conhecido pelos transplantes, pouca gente sabe estas histórias. E estas histórias tiveram dificuldades enormes. Basta dizer-vos que nos primeiros 5 anos, depois de 1980, começarmos em 80, nos primeiros 5 anos fizemos 6 transplantes. Ninguém se chegava à frente com os dadores em morte cerebral. As dificuldades foram enormes. Portanto, eu felicito. Acho que o professor André Dias Pereira queria colocar uma questão, ou então, talvez aos intensivistas. Mas a morte por paragem cardíaca é reversível. A paragem cardíaca é reversível. Paragem cardíaca. Mas o professor Dias Pereira falou na paragem cardíaca. A paragem cardíaca é reversível. Não é? A morte cerebral não é reversível. A morte circulatória também não é reversível. Sabe que o principal responsável pela grande expansão da morte cerebral foi um autor inglês chamado Christopher Paley, que tem um livro muito interessante, O ABC da Morte Cerebral, em que mostra uma fotografia de um filipino condenado à morte por decapitação, e vê-se o filipino na fotografia sentado e as artérias carótidas a jorrarem sangue. O coração continua a bater. Se por absurdo se laqueassem os vasos do pescoço, se introduzisse um tubo para o doente para se ligar a um ventilador, o coração continuaria a bater e o fígado a funcionar e a rins. E ninguém diria que este cadáver sem cabeça estava vivo, não é? Portanto, o interesse... E Paley fez uma pesquisa profunda na Europa dos centros de medicina intensiva, chamados de reanimação na altura, conseguiu coligir 1050 casos de doentes diagnosticados com morte cerebral, que não foram dadores, mas que nenhum deles sobreviveu. Portanto, sinal de que a morte cerebral era mesmo a morte. Portanto, eu queria prestar a minha homenagem ao professor Furtado, felicitá-los a todos. Estes avanços são muito importantes, mas não podia deixar de vir cá dizer isto sobre o meu mestre, porque é merecido. Muito obrigado. Deixa-me só dizer uma coisa, que da parte do senhor bastonário, a Ordem dos Médicos iniciou já, na área da pediatria, um processo formal de revisão dos critérios de morte cerebral, a que os adultos, nem que não seja para reafirmar a validade dos critérios atuais, nem que não seja para dizer, voltamos a olhar para isto e achamos que os critérios que usamos para os adultos se mantêm atuais, se poderão juntar. Na pediatria esse processo foi iniciado. E que também agora, falando pela pediatria, eu faço um pedido aos presentes, a todos os presentes, para que a pediatria não seja ignorada nesta questão, porque a sociedade, como disse a doutora na França, tem também uma obrigatoriedade de responder às necessidades das crianças com órgãos, com falência terminal de órgãos. E se me permitem só mais uma coisa, em relação à sugestão do professor André, que sugeriu associarmos-nos aos doentes, na perspectiva dos receptores, eu atrever-me a dizer que também na perspectiva dos dadores.
aquilo a que nós assistimos nos processos de suspensão terapêutica em pediatria é que muitas vezes é um desejo dos pais que se veem confrontados com a decisão de perder um filho, um desejo de que dessa morte pudesse surgir algum benefício. E temos muitos exemplos no estrangeiro, nos países onde já existem estes processos em curso, que são as famílias que, de modo ativo, perguntam aos médicos se não é possível que o seu bebé, que o seu filho possa ser dador de órgãos. Portanto, também da parte dos dadores pode haver um desejo da população de poder contribuir com uma dádiva. Uma ligação, enfim, sem quebrar grande confidencialidade, enfim, uma pequenina quebra de confidencialidade, mas o Conselho Nacional de Ética, Baixa da Vida está exatamente neste momento a fazer um parecer sobre colheita de órgãos em bebés, são bebés porque anancéfalos, em bebés anancéfalos. Pronto, que é também uma questão exatamente que vem daí. São as mães, as grávidas, os casais que querem dar um sentido àquela gravidez e que querem levar a gravidez até termo para que depois possa haver uma sobrevida, chamemos-lhe assim. E, portanto, também neste enquadramento tinha uma ligação interessante se agora aparecesse uma ligação, enfim, um transplante de órgãos em sentido mais amplo, não é? Com muito mais em paragem circulatória. Portanto, não voltarei a dizer o erro, paragem circulatória. Morte circulatória, morte circulatória. Só ainda em relação àquilo que eu disse há pouco, esqueci de dizer uma coisa. Em 1983, o diretor do Instituto de Medicina Legal do Porto, o professor Pinto da Costa, não é este que está agora na Terra, escrevia nas autópsias dos dadores que estudaram tranquilos no Santo António para transplante, causa de morte, direito de órgãos. Sim, várias certidões de óbito com esta particularidade. Atenção que há grupos europeus, quanto à classe 5 de Maastricht, que são os dadores relacionados com processos de eutanásia, que defendem aquilo que eles chamam death by donation. Mas é uma fronteira já... Vai-se a falar, se acelera a eutanásia para colher os órgãos. Mas isto no início também se dizia em relação ao desligar da máquina, nas unidades de cuidados intensivos, se desligava a máquina mais cedo para se colherem os órgãos. No nosso caso, foi justamente isso que levou a que o cadáver fosse para a sala de operações, tudo pronto para fazer a colheita, e o professor Furtado mandou desligar o ventilador até o coração parar. E só depois do coração parado, então, é que se fazia a colheita. Claro que tínhamos uns 3 minutos a chegar à horta e a meter a cânula perto lá. Pequena nota, para já queria dar os parabéns aos palestrantes, ao professor André e ao Eduardo pelas excelentes apresentações e mostrar, é preciso também mostrar que as equipas estão preparadas e há contexto de funcionamento para o desenvolvimento desta atividade, que a base de sustentabilidade está criada. Agora precisamos realmente da base legal. E esta confusão da morte, paragem cardiocirculatória, houve ao início uma confusão em relação a estas denominações e os espanhóis continuam a falar de coração parado e também falam de morte encefálica e também não é morte encefálica, o conceito é muito mais abrangente, que é a morte do tronco cerebral ou de todo do tronco cerebral e do encéfalo, portanto a morte global do cérebro, e por isso falamos de morte cerebral. A questão é, a morte é só uma, ou de causa morte cerebral ou de causa circulatória. Portanto, há morte
de causa de morte cerebral, ou de morte circulatória. São as duas, mas é morte da causa. A causa é que é por falência cerebral ou mais nada. Eu diria que, e peço ajuda ao Eduardo, a morte é simples. E a morte costumava ser uma coisa simples. A morte numa unidade de cuidados intensivos altamente sofisticada deixa de ser simples. E o que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar em doentes, na sua maioria, doentes que estão a ser suportados por um ventilador, doentes que têm monitorização por eletrocardiograma. Portanto, nós todos, enquanto médicos, aprendemos a verificar a morte de uma maneira muito simples. O doente respirava? Não. Auscultávamos? O doente ouvíamos batimentos cardíacos? Não. Palpávamos o pulso. Não ouvimos batimentos, não tem pulso, não respira, está morto. Nas unidades de cuidados intensivos temos um monitor com eletrocardiograma. Uma das questões que estas equipas discutem é: temos ou não temos de ter uma linha de tensão arterial invasiva para verificar a ausência de pulso central? E portanto, o que é que acontece aqui? Nós suspendemos suporte artificial de vida e esperamos a morte. E é mais ou menos consensual que esperamos 5 minutos antes de declarar o óbito e entrarem as colheitas, a equipa de colheitas. E depois a questão é: esperamos 5 minutos a partir de quando? A partir do momento em que surge a sistolia no eletrocardiograma? A partir do momento em que alguém põe uma sonda e verificamos que, apesar de ainda haver atividade elétrica cardíaca, já não há batimentos cardíacos? Esperamos a linha em que, o momento em que na linha de tensão arterial invasiva deixamos de ter onda de pulso? Quando é que começamos a contar? E eu penso que talvez compita à ordem ou a grupos de trabalho da medicina intensiva ou da medicina interna definir isto. É preciso esperar a sistolia? A atividade elétrica sem pulso serve-nos para determinar o momento da morte? Porque o contexto, a definição de morte, realmente num contexto tecnológico muito avançado, pode criar este tipo de dúvidas em que as equipas de colheitas, ao querer evitar a degradação dos órgãos, o que pedem é rapidez. E eu acho que é estes os pormenores de operacionalização que alguns grupos de trabalho técnicos e grupos de peritos poderão ou não debruçar-se. Precisamos de uma linha TA invasiva? Não precisamos? Esse tipo de questões. Ora bem, foram várias questões aqui levantadas. Só para reforçar, em primeiro lugar, o que a doutora Ana França disse, hoje em dia o conceito é de morte por critérios neurológicos. Portanto, hoje em dia não se fala mais em morte cerebral, nem morte encefálica, nem nada desses termos. É morte por critérios neurológicos. E o que pode levar a essa morte? Pois são várias coisas. A lesão neurológica primária ou a morte circulatória que, como eu disse há pouco, invariavelmente vai levar a que neurologicamente o indivíduo esteja morto, ou seja, está morto. Não, é que nem vale a pena complicarmos muito os conceitos. Morte é morte, ponto final. Relativamente a isto que estavas a falar, Alexandra, há protocolos nos diferentes centros. A linha arterial invasiva, sim, mesmo porque os tempos vão começar a contar e depende de centro para centro, mas geralmente quando chegamos aos 50 milímetros de mercúrio de pressão arterial sistólica, entra a fase de contagem do tempo de isquemia quente funcional. Portanto, a partir daí o cronómetro começa a contar. Ou seja, neste contexto pode, diz-me se eu estou a dizer um disparate, haver modos ou critérios de verificação de morte específicos ou altamente técnicos, porque se tu fores chamado a uma enfermaria do ZUC para fazer a verificação de um óbito, tu não vais pôr uma linha TA invasiva para o fazer, claro, certo? Claro. Portanto, é um contexto altamente específico. Exatamente, é um contexto altamente específico. E já agora gostaria de focar aqui outro ponto, que tem a ver com a decisão da morte. Isto tem diferentes legislações, diferentes países. Nós, por exemplo, cumprimos 10 minutos do chamado no touch.
A maior parte dos países, Espanha incluído, são 5 minutos. Itália são 20, por exemplo. De ausência total de medidas, de medidas ativas. Não, relativamente a isso, não está nada convencionado. Mas isso aí já é outra questão. Tem a ver com a prova da apneia, para ver a da viabilidade neurológica. Mas no caso da morte circulatória, e aquilo que está mais ou menos convencionado, e a tendência é para optar pelos 5 minutos, porque está demonstrado que ao fim de 5 minutos de paragem circulatória não há qualquer reversibilidade possível da atividade circulatória. Mesmo que haja algum ritmo elétrico, cardíaco, mas isso não significa que haja atividade circulatória, e é isso que conta. Daí que ao fim de 5 minutos de total ausência está convencionado que não há reversibilidade possível. Nós aqui trabalhamos com os 10 minutos ainda e os italianos muito pior, então. E há países onde vão até aos 30, inclusive. Mas na generalidade dos países europeus são 5 minutos. Exatamente. Sim, 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 sim. Não preciso. Acho que não preciso. Obrigado. Só dizer aqui duas ou três coisas que acho que são importantes e que foram aqui referidas. Naturalmente, tanto que eu acho que neste momento e não está contemplado na lei, tem que ser revista esta lei. Morte cerebral será a decorrência natural, portanto, da paragem. Da ciência, para a ciência, mas é importante também dentro dos hospitais continuarmos a manter a iliteracia que existe em relação à limitação terapêutica. Nós estamos a falar em termos de um serviço de medicina intensiva, onde isso é prática comum e onde a maioria destas mortes vão ocorrer, mas podem ocorrer noutros pontos do hospital. Existe uma iliteracia grande em relação à limitação terapêutica, como nós todos os dias verificamos, portanto, quando somos chamados a enfermarias para tomar decisões, portanto, que os colegas deviam ter tomado de limitação. Portanto, há que trabalhar nesse ponto e trabalhar também na comunidade. Portanto, é importante, eu não vejo há muitos anos, portanto, divulgar na comunidade a doação e os fenómenos de doação e para que a população possa encarar esta discussão, por certo, irá surgir no decurso da tentativa de aprovação de uma lei, é importante tanto que a comunidade esteja connosco também e perceba, portanto, o alcance, o porquê, primeiro, porque escassez de órgãos, e o alcance e a benignidade desta proposta, portanto, porque, no fundo, nós o que estamos a fazer hoje, em muitos doentes, portanto, que temos nas nossas mãos e que acabamos de fazer limitação terapêutica e que não são aproveitados os órgãos, portanto, é só fazer essa sequência em relação, portanto, ao aproveitamento dos órgãos e que haja uma lei nesse sentido. Portanto, porque nós fazemos hoje limitação terapêutica em medicina intensiva e isto podia ter um fim útil e não tem. Portanto, e é isso que é importante que as pessoas percebam e entendam fora e dentro dos hospitais.
coisa em relação ao Rentef. Até que ponto seria viável e lícito considerar uma vez que o doente está esclarecido e aconselhado e não quer ter um suporte avançado de vida uma coisa, porque não considerar se ele queria ser dador e para esse específico assunto poder ser submetido a outros procedimentos. Porque se isso estivesse abrangido no Rentef, automaticamente dava aso a que pudesse, para já, a nível da sociedade, havia mais conhecimento, havia mais divulgação e havia mais colaboração das pessoas. Uma coisa é, eu não quero ser ventilado para me recuperarem. Outra coisa é, eu não me importo se for da dor, porque a morte está garantida, não quero é sofrer mais aquilo, e eu quero ser da dor. E para essa finalidade... Ou seja, é preciso compreender que isto é uma alteração total dos procedimentos pelos quais uma pessoa que morre e que o seu coração passa. Porque isto implicaria, pegando, talvez seja mais simples, começar pela justiça. Porque isto implicaria que uma pessoa, imaginemos que está numa enfermaria normal e que tem uma decisão de limitação terapêutica e que o seu coração para. Agora imagine que essa pessoa até tinha assinado o Rentef e tinha dito: se eu estiver muito mal, eu não quero ser admitida em cuidados intensivos, eu não quero ser ligado a máquinas, eu não quero ser mantido artificialmente vivo. Uma doação destas implica que essa pessoa, quando o seu coração para, vai ser admitida em cuidados intensivos, vai ser ligada a um ventilador ou uma ECMO, vai ser canulado, vai ser submetido a uma série de procedimentos. Mas para isso, descobrindo. Se não estiver no Registro Nacional não dador, é um dador. Mas se essa pessoa disser, eu não quero ser, eu não quero ser admitido numa unidade de cuidados intensivos. Mas como diz, vai ser, desde para o coração. Mesmo que ela tenha... Mas se ela tiver dito que não quer, eu penso que tem que ser... O Rentef tem que não querem, enfim, não querem grande invasão, digamos. Não querem grande invasão do seu corpo, Seria do um seu... caminho. Sim, só dizer assim. Quando se fez a lei do testamento vital, por acaso discutiu-se acrescentar lá uma linha sobre doação de órgãos, mas alguns entenderam que não se ia misturar o fim de vida com a morte e tal, e não se fez. Poder-se-ia recomendar isso, mudar isso, mas de qualquer modo que tem um perigo associado. No fundo, o senhor professor estava aqui a apontar. É que podíamos cair no sistema do opting-in. No fundo, depois voltávamos para a Inglaterra e para a Alemanha e os números tinham que... Claro que era... Ou seja, se a pessoa quiser declarar que é dador, pois muito bem, podia-se acrescentar essa linha, mas sem perdermos o opting-out, não é? Verdadeiramente, a questão é, e era possível fazer tudo isto com um novo despacho ou com uma interpretação da lei? Sim, verdadeiramente, o jurista, ou seja, como eu vos mostrei, aquele artigo, podia-se fazer aquilo que chamaríamos, poderíamos chamar uma interpretação actualista, ou seja, em 93 o legislador falou na morte cerebral porque era aí que podia haver colheita e morte. Numa leitura actualista, em 2024, a ciência demonstra-nos que se pode fazer a colheita com segurança, com rigor, com qualidade e com confiança através da morte circulatória. Poderíamos fazer isso também e, eventualmente, onde diz Maastricht 2, passar a Maastricht 3. Ou todas. E acho que também funcionava. E também... enfim, há um partido que já vos disse que talvez pegasse nisso, e há sempre algumas vozes que poderiam pegar nisso, mas também ia andando.
No plano jurídico, há basicamente um autor, que é um professor de Lisboa, que é um crítico, ele acha mesmo que a própria declaração da Ordem dos Médicos devia ser feita por lei. Já é uma voz isolada, é uma voz completamente isolada também, não é relevante. Pronto, na pureza das coisas, seria mais transparente que a lei dos transplantes abrisse a porta. Morte cerebral e morte circulatória, ou simplesmente morte e depois haver uma regulamentação dos dois. Mas também se conseguiria, não? Claro, haveria sempre quem dissesse, pô, mas a morte... Porque qual é o problema? Por exemplo, há pouco estava a dizer que esta morte também vai inevitavelmente trazer a morte neurológica, como se... Sim, mas quando se olha aqui a Declaração da Ordem dos Médicos, diz aqui uma série de coisas que não se faz no coração parado, não é? O que aqui está, portanto, o reflexo oculocefálicos, o reflexo oculoculares, corneopalpebrais. Embora se possa enquadrar. São coisas diferentes. A verificação da morte cerebral pressupõe a estabilidade hemodinâmica. Aliás, só dizer, aliás, não aplicam a pessoas que estão... Eu trouxe aqui esta lebre, este incómodo de uma eventual ilegalidade, mas isso já se aplicaria ao coração parado, descontrolado, não controlado, por maioria de razão, porque aí ainda é muito mais arbitrário do que o controlado, ou seja, para se fazer bem, o ideal era mudar a lei abrindo aquela porta, mas também se pode ir em frente e numa interpretação atualista da lei, a lei de 2024, se abrir estas novidades. Um pormenor muito interessante das equipas de ECMO, quando canalizam o doente com este objetivo, laqueiam a aorta torácica ascendente para evitar a eventual reanimação do cérebro. Não, mais ou menos. As equipas fazem, não fazem. Mas na hora que passa para o coração, Só para esclarecer, nestas situações de canulação para... Laqueiam a aorta torácica ascendente. Porque não faz sentido estar a perfudir o coração não vai ser utilizado. Não vai ser utilizado. Sim, usam. Não, é para evitar o que se faz hoje em dia a reperfusão cerebral. O que se faz hoje em dia, Alexandra, é para não haver reflexos. Por exemplo, isto vem um bocado de Espanha. Como em Espanha, pronto. Não é na morte cerebral, na morte por... Não há. As bactérias bloquearam todas, Pronto, aqui não fazem. Pronto, isso é feito porque, por exemplo, em Espanha, o período no touch é de apenas 5 minutos. E o que pode acontecer é que, como o cérebro fica apenas 5 minutos sem perfusão, poderão haver alguns reflexos que se mantêm, e na perspectiva de não haver risco de acontecer, não propriamente o cérebro não vai voltar a funcionar, mas haver algum reflexo que possa surgir, eles laqueiam os vasos supraórticos de forma a evitar que alguma circulação colateral pudesse ter mantido ali alguma irrigação e manter algum reflexo. Penso que é isso que tem a ver com o tempo no touch. O tempo no touch em Portugal, pelo menos para a paragem não controlada, é de 10 minutos. E agora, se formos mexer nisso, eu penso que talvez a forma mais correta de abordarmos a questão de mudar a legislação e de avançar na questão da doação de paragem circulatória controlada, talvez seja criar um grupo de trabalho de peritos entre a Ordem dos Médicos, a Comissão de Ética, o IPST, talvez, e a partir daí refletir todos estes pontos que também temos falado aqui hoje, fazer uma proposta
o mais abrangente e depois de uma reflexão cuidada possível. Tem sentido mudar as duas leis, tanto a do morte Claro, quanto a outra. certo. Pegar nas duas e mudar. Uma vez que se aborda, a pediatria já está a trabalhar porque realmente os critérios de morte cerebral na criança mudaram, há guidelines e práticas diferentes e, portanto, já está desatualizada a lei e penso que poderíamos embarcar sim, nesta mudança global, não é? Em conjunto. Dr. João Paulo Almeida e Sousa. Boas noites a todos. Felicito a Secção-Geral do Centro de Ordem dos Médicos por esta iniciativa e naturalmente, agradeço aos palestrantes, enfim, as excelentes lições que proferiram. Eu queria só dizer o seguinte, em relação a alguns receios no que diz respeito ao edifício legislativo, portanto, à legislação que possa sair relativamente a esta questão, porque terá que sair alguma, aliás, o professor Dias Pereira não deixou dúvidas em relação a isso, todos nós sabemos isso, mas eu queria só dizer o seguinte, há algum receio, pelo menos eu tenho essa percepção e penso que não estarei errado, há algum receio em relação ao aparecimento do tal edifício legislativo que altere e permita a colheita de órgãos em dadores em paragem circulatória controlada. Eu percebo isso dos diversos interlocutores com quem falo, pessoas interessadas, naturalmente, e eu queria só lembrar o seguinte, por um lado, percebo essas razões, mas queria lembrar o seguinte, a lei de 1993, aquela que nos rege hoje e em que todos nós somos presumivelmente dadores, se não declararmos isso no renda, essa lei que era uma lei avançada, na altura criou algumas dúvidas, algumas pessoas, alguns dos protagonistas, enfim, nestas questões, tinham algumas dúvidas se de facto, a nível da sociedade civil, das famílias, vamos ser específicos, se havia essa aceitação da presunção. Eu vivi o antes da lei e o depois, e a conclusão a que ao fim destes anos me foi permitido tirar é que a sociedade civil não se manifestou contra a lei. As famílias aderiram, eu diria que, vou utilizar uma palavra forte, aderiram, tirando raras exceções, e eu ao longo da minha vida lembro-me de algumas, portanto, para eu me lembrar de algumas é porque eram poucas, não é? Em que de facto houve problemas, mas há uma questão que é fundamental e em relação a esta lei também, que é a questão da pedagogia, a transparência e a informação. Ou se quiserem, a informação e a transparência. Não só depois, em relação à discussão da própria lei, à explicitação e à explicação à sociedade da própria lei, mas a posteriori com as famílias, é importantíssimo para a sustentação da própria lei e não haver, enfim, qualquer situação de marcha atrás, desculpem-me o plebeísmo da expressão, em relação à lei. É preciso informar a sociedade, informar as famílias e ser transparente em relação a estas questões. Aquilo que se fez hoje é aquilo que é desejável que se faça, enfim, em todo o país, que haja discussão na sociedade civil, estou a repetir a expressão, discussão nas sociedades médicas, enfim, nas organizações que estão ligadas a toda esta problemática, isso é importante, e há sobretudo que ter alguma pedagogia em relação e o professor Dias Pereira chamou a atenção para isso, em relação à interlocução, à informação, aos mídia, mostrar que estamos num caminho em que a limitação terapêutica não é com o objetivo de dar órgãos. Desculpem eu estar a repetir essa ideia que já aqui passou, mas acho que isso que é importante. A limitação terapêutica faz parte de um processo de cuidados de fim de vida, para dar dignidade na morte e não manter, digamos, de alguma forma, um encarniçamento, é um termo que se vai ouvindo menos, mas é isso, em alguém, num cidadão, que tem lesões graves,
que são irreversíveis, mais que são incompatíveis com a vida, que a ciência médica sabe que são incompatíveis com a vida. E, portanto, isso deve ser explicado. Há aqui um campo de pedagogia também para fazer em relação a isto. De resto, acho que é importante a ordem. Eu já percebi, pelas palavras da doutora Ana Marques, que, enfim, o processo já foi desencadeado, enfim, para avançar no sentido de haver legislação. Mas talvez os caminhos indicados pelo professor Dias Pereira, as sugestões que fez, talvez fossem de se pegarem nelas e começar, porque temos que começar por algum lado, e acho que eram boas sugestões. Para a seguir se fazer conforme é habitual, e a doutora Ana França esteve no processo de coordenação das normas para a doação de órgãos em dadores em paragem circulatória não controlada, e, portanto, há que repetir o processo. Enfim, já o modelo existe, resultou, a copiar. Copiar não tem mal nenhum, desde que se copie bem, não tem mal nenhum, e, portanto, há que avançar. Pois, naturalmente, haverá, além dessas normas que são gerais, naturalmente que a nível local e de acordo com a realidade de cada unidade hospitalar, poderão ser feitos os protocolos com a matriz, exatamente nessas normas que têm que ser feitas a nível nacional. Estendi-me um pouco mais. Muito obrigado mais uma vez. Deixar só aqui uma nota, porque temos aqui uma discussão extremamente interessante e estas discussões são sempre saudáveis. De qualquer forma, o que é importante é que não saiamos daqui mais confusos do que entramos. Efetivamente, nós discutimos alguns conceitos, alguns antigos e bem-sucedidos, e de certa forma confundimos alguns desses conceitos aplicáveis à morte por critérios neurológicos àquilo que se está a falar agora da morte circulatória. E nós não podemos confundir estes conceitos nem práticas. E, acima de tudo, acho que o que importa sair daqui é que as bases legislativas têm que nos permitir trabalhar, é isso que está em questão, é o primeiro passo, a primeira medida a implementar. Nunca dissociar isto do que eu disse, que é dos cuidados de fim de vida, referidos agora pelo Dr. João Paulo Almeida de Sousa também, e a partir daí, então, os grupos técnicos, os grupos de trabalho, implementarem as normas a nível dos hospitais, a própria Ordem dos Médicos, com o papel fundamental que tem nisto, traçar, digamos, as linhas mestras e depois, a nível institucional, estabelecer-se os próprios protocolos. Mas começando pelo enquadramento legislativo, sem esse não podemos fazer mais nada e tentarmos, de facto, não confundir os conceitos. Obrigado. Não sei se alguém tem mais algum comentário. Pronto, Eu atrevia-me a fazer uma pergunta à doutora Ana França. Eu acho que percebi porque é que em 2013 se ficou pelo Maastricht 2, não é? Eu acho que percebi pela apresentação, houve ali algum receio por parte do governante de que houvesse uma interpretação que estava a mexer no fim de vida. Mas penso que não, professor. não? Então porquê é que não se foi mais além? Nessa altura, houve um estudo a nível europeu, que é o Éticos 1, que avaliou a situação de morte, como é que acontecia a situação de fim de vida nas unidades de cuidados intensivos europeias. E acontecia que a maneira de funcionar dos países do Norte e dos países do Sul eram diferentes. Os países do Norte eram muito mais limitativos e definitivos em relação a estas atitudes, e os países do Sul eram mais conservadores, mais na expectativa, pode ser que se salve, aquela velha máxima de pode ser que haja um milagre, aquelas coisas que não é propriamente adequado para cuidados intensivos, mas que todos já vimos situações de não acreditarmos e depois elas acontecem. Depois deste primeiro estudo, apesar disto, os países da Europa, mesmo do Sul, avançaram
tal e qual como os países do Norte. E 2 anos depois, ou 3 anos depois, repetiu-se um estudo a nível mundial, nas mesmas condições, em que os aspectos relacionados com aquilo que foi avaliado no primeiro estudo mudaram, houve uma modificação, e em que as igrejas propriamente no primeiro estudo tinham um peso relativo em relação a estes conceitos, deixou de ter e passou a ser mais a legislação a ter peso nesta atividade. Portanto, há uma modificação de conceitos e eu penso que este estudo em que participaram unidades de cuidados intensivos portuguesas teve muito peso nessa decisão. É verdade ou não é? A comunicação terapêutica estendeu-se, portanto, e difundiu-se, portanto, hoje em dia, coisa que não havia a primeira lei. Modificou-se completamente. Isto é assim, mesmo em relação aos critérios de morte cerebral, a utilização de meios complementares de diagnóstico para comprovar a morte cerebral sempre que há dúvidas. Deve ficar sempre descrito como meios complementares a poderem ser utilizados em caso de dúvidas. Os critérios primeiros são os neurológicos e depois há os meios complementares de comprovar. Mesmo esses não devem ser especificados um a um, porque hoje é uma técnica que está em vigor, amanhã há outra técnica, depois da manhã há outra técnica. A cintigrafia vai dar um grande avanço, mas agora as TACs, as angiotacs já mostram, já não é preciso uma angiografia convencional, o Doppler transcraniano, todas essas coisas, as técnicas evoluem e a lei não se pode cingir a uma descrição de uma técnica, tem que ser meios suplementares de confirmação de diagnóstico. Exatamente. Gostava de dizer que acho que há um ponto que é fundamental a todo este processo que passamos, que é o tempo para fazer cultura e para as pessoas se adaptarem às ideias, não só os não médicos, porque eu acho que é muito importante que se trabalhe com as pessoas, com a comunidade, com as pessoas não relacionadas à saúde, com a saúde, mas connosco próprios também, porque há uma diversidade muito grande e essas questões culturais que levam tempo ditaram o que se passou no passado e vão continuar a ditar a forma como as coisas vão correr agora. Mas acho que é preciso divulgação, é preciso sensibilização e temos a paciência de esperar, porque mudar mentalidades, mudar bem mentalidades. É só isso. Obrigada a todos pelas intervenções tão válidas e o contributo para esta discussão. Realmente a doação de órgãos em paragem circulatória controlada seria importantíssima ter um início no nosso país, porque nós temos neste momento os recursos técnicos, temos a capacidade, temos as escalas, não acarreta custos sequer mais significativos, nem reorganização significativa para muitos serviços. Existe a limitação terapêutica, é uma situação separada e que já existe e que é feita todos os dias nas unidades de cuidados intensivos e no fundo também não é ético perder estes órgãos que estão a fazer falta a alguém. Por exemplo, já agora vou perguntar ao Eduardo, como coordenador hospitalar de doação, por exemplo, nos UCS tens ideia de quantos dadores é que nós poderíamos ter tido que se enquadrem nesta questão de dadores após limitação terapêutica? Bom, é curioso que me faças essa pergunta, porque até está aqui na sala uma colega do serviço fez esse levantamento recentemente e foram identificados, a grosso modo, de uma forma muito simples, porque foi um trabalho retrospectivo, mas foram identificados 36 possíveis casos de se enquadrar neste protocolo. Ora, recordo que, obviamente, dos 36, se nós conseguíssemos extrair 20,
Se conseguíssemos extrair 20 já seria muito bom. E estamos a falar, portanto, no ano passado nós tivemos um total de 65 dadores aqui em Coimbra, dos quais 6 foram de paragem circulatória, portanto 59 dadores por critérios neurológicos. Portanto, se adicionássemos mais 20 de paragem controlada, era uma grande ajuda, sem dúvida alguma. E estamos a falar de que tipo de doentes? Eduardo, desculpa, só para esclarecer um pouco também as pessoas que nos estão a ouvir. Estamos fundamentalmente a falar de doentes com doenças neurológicas irreversíveis e alguns casos também obviamente, doença neurológica, mas de outras causas, não doença neurológica primária, por exemplo, encefalopatias anóxicas, que infelizmente são doentes que vão ser transferidos para outros serviços e invariavelmente vão morrer, ou com uma infecção, ou com outra causa qualquer, e que acabam por não ser aproveitados, entre aspas, neste tipo de protocolo. Obrigada. Vamos então terminar. Muito obrigada a todos. Eu espero que esta seja a primeira de muitas sessões. São necessárias, quer a nível dos técnicos e profissionais de saúde, e muito especialmente a nível da comunidade. E nós vamos tentando dar os nossos contributos a pouco e pouco para que se inicie este processo. Muito obrigada a todos. Obrigada, Benedito.